Olá, eu sou o Ricardo Rentes, é mais um vlog do Território Nerd. Nesse vídeo aqui eu vou comentar então o que eu achei de Invocação do Mal 2. Vocês pediram nos comentários, eu fui ver lá o primeiro filme, vocês falaram fazer review, eu fui correr atrás já que, né, atender o pedido de vocês. E olha, cara, muito legal, o filme era muito elogiado, esse trabalho do James Wan, e eu fiquei surpreso com o resultado. Primeiramente por ser baseado então em fatos reais, onde você acompanha esse casal, né, o Ed e a Lorraine Warren, que foi um casal real e que era um casal de demonologistas, né, onde vão ver esses casos envolvendo demônios, espíritos. Então o filme já tem esse aspecto de super agente, sabe, de dupla dinâmica resolvendo os casos. O primeiro filme começa com o caso da Annabelle, que depois gerou um spin-off. Esse segundo filme começa com o caso de Amityville, que também tem aquele filme do Ryan Reynolds. Então tudo isso já dá um charme pra esse filme. Enquanto no primeiro, né, eles iam numa casa no campo que tinha sido um terreno meio amaldiçoado por uma bruxa, esse segundo eles vão ajudar uma família com uma mãe solteira, cuida de acho que 5 filhos, assim, numa casa caindo aos pedaços, e a filha mais nova começa a ver o espírito de um velho pela casa, começa a acontecer uns fatos estranhos. Paralelamente, enquanto o próprio casal é assombrado por a mulher tá tendo uma visão de uma freira, né, um espírito vestido de freira, o marido também sonha com isso. Então esses dois casos, será que eles estão meio relacionados? E vai culminar aí pra história do filme. O James Wan, você vê como ele tem um estilo estético interessante de dirigir o filme, onde muitas vezes ele é sutil, onde você brinca com as coisas reais pra gerar o susto. E isso é que eu acho mais legal, sabe? Quando você vê um barulho de porta, quando você vê um movimento, quando você vê uma sombra, quando você vê uma silhueta, um movimento aqui e ali. E isso eu acho mais fascinante porque são coisas que podem acontecer com a gente. Sabe quando você tá em casa e tá tudo quieto e aí você começa a ouvir a casa estalando, né? Tem algum barulho, tu acha que é algum espírito, alguma coisa? Então eu acho legal quando o filme brinca com isso. E é um pouco de terror oriental, né? O terror japonês traz um pouco desses elementos. Ele traz isso muito próximo, sabe? Você vê aquela coisa ali fora de foco, no segundo plano, você não sabe se você viu direito, aí você tá vendo alguém, tá na sombra, tem alguém ali, aí você aperta o olho, sabe, tipo, será que eu tô vendo? E aí, pode não ter ninguém, mas o teu cérebro começa a trabalhar e você meio que começa a ver alguém, sabe? Então, esse jogo, do que tá ali, do que não tá, será que você viu direito, será que você não viu, a pessoa tá descendo, tem alguém sentado ali, você fala, não, tem alguém sentado ali, eu vi. Então, esse tipo de terror, esse tipo de brincadeira, eu acho fascinante. Você vê como nesse segundo filme ele teve muito mais dinheiro e muito mais recurso que no primeiro. Então você vê uns planos de câmera muito mais refinados, sabe? Às vezes uns takes aéreos acompanhando o personagem saindo de um ponto da casa até o outro. Tem um plano sequência, a câmera tá do lado de fora na vizinhança, entra, vai acompanhando toda a família, vai acompanhando a casa. Então você vê nesses aspectos como ele conseguiu dar mais vazão ao próprio o estilo dele, da trilha sonora que muitas vezes não chama muita atenção. Ela é mais discretinha, de uns efeitos especiais mais bem acabados. O Patrick Wilson e a Vera Farmiga, pra mim, são um charme desses dois filmes. Eles têm uma baita química nesse casal e eles convencem, sabe? Eu acredito neles. A Vera Farmiga, então, na cara dela de assustada, eu dá uma dó dela, entende? No começo do filme, então, eles estão nesse caso de Amityville, né? E aí ela se vê no corpo do assassino atirando na família. E o James Wan faz uma brincadeira na edição, onde tá a pessoa, de repente, corta um corte seco, o som do tiro e a pessoa já tá morta. E aí, quando ela se vê num espelho, ela se vê como cara, ele faz um jogo de mímica, sabe? Onde ela coloca a Vera Farmiga e um outro ator, e eles fazem o mesmo movimento segurando a arma, assim. Então é muito interessante o trabalho desses dois atores. Eles conseguem levar, eles são um charme. Nesse segundo filme, então, tem umas brincadeiras com mais humor, com mais leveza, com uma mensagem bacana de que nós temos o poder de afastar o mal, sabe? Às vezes, de sermos otimistas, de talvez de repente seja o clima tão pesado da família, as coisas tão ruins acontecendo, talvez essa energia negativa que atraia esses espíritos. Então, nesses aspectos o filme é fascinante. Agora um ponto que me desagrada no Invocação do Mal, nos dois filmes, é que eu sinto que o James Wan, ele tem todo esse estilo, essa coisa desse terror mais sutil, e ele abre mão por uma coisa mais tradicional, sabe? Que você vê em qualquer filme de terror, principalmente no caso do jump scare, que é uma coisa que eu não gosto de filme de terror, sabe? Você tá ali, a câmera tá passeando, de repente ela vira, tem alguém, aí o som sobe, tem um berro, e todo mundo toma susto. Eu acho que isso é uma forma muito pobre de você fazer terror. E eu sinto isso nos dois filmes. No momento que você tem um espírito, que seja, ele tá no plano de fundo e você vê só a sombra, ele tá meio desfocado, você não vê direito e o seu cérebro trabalha pra melhorar aquela forma ali, eu acho que o terror funciona muito mais do que quando ele pega e fecha num close na cara do espírito, porque isso me tira do filme, porque eu sei, no momento que ele faz esse take,
que aquilo ali não é um espírito, aquilo ali é um ator, ele tá maquiado, ele tá com figurino, a minha tá usando uma lente de contato pra ter aquele olho esquisito. Isso me desconecta um pouco. Eu acho que acaba que o filme tem esses momentos desse humor um pouco mais inteligente e depois ele vai para as soluções um pouco mais óbvias. E Invocação do Mal tá fazendo uma puta bilheteria, eu acho que até por conta desse fator mesmo, sabe? Eu acho que ele quer botar o estilo dele, mas peraí, vamos talvez botar um pouco mais dessa questão tradicional aqui, porque senão as pessoas vão ficar frustradas, como elas ficaram, por exemplo, no A Bruxa, né? O quanto de pessoas postaram no meu review que acharam o filme uma merda, nossa, como eu gostei daquele filme ali. Mas justamente A Bruxa eu acho tão interessante porque é um filme que ele não precisa dar o susto, ele trabalha no psicológico. Você tem uma cena terrível logo no começo envolvendo a bruxa, e você vê um plano muito fechado, você vê só a silhueta ali da fogueira, só o detalhe dela. Não é óbvio, não é jogado na sua cara, entendeu? Então eu acho que talvez esses elementos sejam pra esse fator mais pop do filme, entende? Eu vi esse filme numa sessão de cinema lotada. No primeiro eu vi em casa sozinho, consegui sentir medo, fiquei tipo igual o Chaves lá na casa da Bruxa do 71 o tempo todo. Agora esse segundo eu vi, infelizmente, no cinema lotado. E você via como as pessoas só se empolgavam nesses momentos dos sustos. No momento onde tinha o terror mais sutil, você conseguia ver a pessoa meio entediada. No momento que ele fazia um desenvolvimento de personagens, tinha algum diálogo de personagens conversando e dando mais um pouco de background deles, as pessoas em volta pegavam o celular pra olhar, alguém fazia uma piadinha. Então, o filme, pelo menos nessa sessão que eu fui, ele só funcionava quando ela ia nessa coisa mais tradicional. Ó, tem alguém ali! Ó, não sei o que, você vê as pessoas conversando, acho que tem alguém ali, ih, caraca! E eu mesmo não consegui sentir medo no filme, a não ser as pessoas tomando susto ao meu lado, porque eu não conseguia me envolver na história porque era uma luz de celular, porque eram as pessoas conversando, pessoas não prestando atenção. Então eu acho que de repente se o filme fosse mais nessa linha sutileza de um terror psicológico, ia acontecer igual a Bruxa, as pessoas saírem do cinema, ai, nem deu medo. Ai, sei lá. Então eu dou para Invocação do Mal 2 3.5 estrelas. O primeiro Invocação do Mal pra mim é melhor. Sem dúvida, essa experiência no cinema me desconectou um pouco de conseguir sentir um pouco mais de medo, mas além dessas coisas que eu falei, de ser óbvio demais, ele usa recursos de computação gráfica aqui que eu achei completamente desnecessário, completamente falso. E como eu falei, pelo mais o meu gosto, eu fico muito mais envolvido nesse terror psicológico, quando ele brinca com barulho, quando ele brinca com movimento, quando ele brinca com aquele som, aquela silhueta, aquela forma que você não sabe se viu direito, de repente vai ter olho que te enganou, sabe? Esse é o terror que eu, Ricardo Rente, mais gosto. Mas eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos pela sessão que eu peguei, e pelo que você vê de comentários em todos esses filmes, é que acho que as pessoas vão pro cinema esperando mais a sensação de o efeito trem fantasma, sabe? Do parque. Quer virar ali e tomei um susto, né? Acho que talvez seja um pouco mais isso. E não, sei lá, mergulhar na história, entender aquilo ali, envolver, sentir. Não sei. Bom, é mais o meu gosto. Deixa aqui nos comentários o que você achou então de Invocação do Mal 2. Me siga nas redes sociais que eu tô sempre conversando com vocês por lá. E se inscreva no canal, tem vídeo aqui toda semana. Tchau!